maior cidade da Europa, Londres tem tudo o que você precisa para ter uma experiência inesquecível. A capital do Reino Unido dispensa apresentações. É impossível não se apaixonar por Londres. Mas quem não te viu e quem te vê hoje? Nem imagina o período tenebroso que viveram os habitantes de Londres nos anos de 1800. O grande fedor, quando o cheiro de esgoto tomou Londres. Diante do mau cheiro do lixo, dos excrementos e dos efluentes humanos depositados no rio Tâmisa, Joseph Bazalgette fez um verdadeiro milagre. O grande fedor de Londres foi um evento desgostoso ocorrido no verão de 1858. Nesse ano, o calor absurdo fez potencializar o mau cheiro do lixo, dos excrementos e dos efluentes humanos depositados no rio Tâmisa. Durante anos, os resíduos eram depositados nas margens do rio. Entretanto, naquele ano, os efeitos da negligência tomaram a cidade. Era uma época em que Londres crescia exponencialmente. Entre 1801 e 1861, a cidade aumentou de 950 mil pessoas para 2,8 milhões. E foi somente em 1853 que nasceu o primeiro órgão responsável por obras públicas na capital, o Metropolitan Board of Works. O problema dos dejetos humanos era resolvido com fossas, mais de 200 mil pela cidade, que transbordavam corriqueiramente. A parte pobre da cidade lançava os dejetos nas ruas e rios. Mesmo as redes de esgotos existentes não eram como as contemporâneas, elas eram projetadas para impedir alagamentos em Londres, não para a distribuição saudável da água suja. E todos os afluentes dessa rede desembocavam no rio Tâmisa, que corta Londres. Em pouco tempo, com o crescimento desenfreado da cidade, o rio se tornou uma poça de esterco. Quando ele estava caudaloso, os excrementos eram deslocados de um lado para o outro, ao passo que quando não chovia, as águas ficavam paradas e os resíduos, boiando. Ao mesmo tempo, o século XIX marcou o crescimento do uso do vaso sanitário, que aumentou a pressão exercida sobre esse sistema de esgotos, pois exigiam muita água. Rapidamente, o efeito foi o de agravamento da situação fétida do rio. Meses antes do grande fedor, houve um surto de cólera que foi diretamente atribuído à questão do lixo depositado e ao cheiro de podridão. O mau cheiro e as ameaças à saúde dos londrinos fizeram com que as autoridades locais focassem a situação como questão pública. Iniciou-se uma busca por soluções para aquele quadro nojento, que foi encontrada no plano de revitalização da rede de esgotos de Joseph Bazalgette. Bazalgette tinha uma estratégia de aproveitar a topografia de Londres para criar um sistema de vias subterrâneas para o escoamento dos dejetos. Como Londres foi construída na encosta de um vale, há uma região mais alta que possibilitava a criação de um fluxo controlável para os esgotos. Esse plano possibilitou que a rede de Londres pudesse interceptar as águas canalizadas e acompanhar o fluxo do Tâmisa, para que, assim, se lançasse os excrementos para fora da cidade. Nos cruzamentos para onde as vias convergiam, foram construídas estações de tratamento da água. Quando a correnteza rio para Foz era mais intensa, as comportas da rede eram abertas e a água suja era facilmente lançada para fora do perímetro urbano. A experiência londrina com o grande fedor, que culminou na solução de Bazalgette, fundamentou o que hoje entendemos como planejamento urbano, que não era incentivado como prática governamental até a metade do século XIX. O engenheiro criou bases sólidas para o argumento de que uma boa cidade funcional passa pela administração e a construção racional de uma infraestrutura decente.